Olá, meus amigos, muito bom dia. Aliás, boa tarde. Mais uma vez, retorno a essa tribuna política para falar da política brasileira, de política. Principalmente porque estamos aí na reta final das eleições gerais. Minha gente, isso é muita responsabilidade para a cidadania brasileira. Muita responsabilidade para a cidadania brasileira. Porque nós temos um governo caótico, falido, porque não deu conta de fazer as reformas que sensatamente propôs. Temos um Congresso Nacional leniente que não ajudou o atual governo, a fazer as reformas necessárias. Seus membros mentem para a sociedade dizendo que não é necessário, por exemplo, a reforma da Previdência. Ora, se não fizermos a reforma da Previdência, logo estaremos com um caos estabelecido, sem o Estado brasileiro poder pagar a folha dos ativos, dos funcionários ativos e dos inativos. E os seus contratos essenciais para a manutenção do Estado brasileiro. Essa é a verdade. Por mais arrecadação tributária que o governo faça, mais ainda tem com que gastar. Se as reformas não forem feitas reformas necessárias no caso da Previdência, no caso da reforma tributária, também a reforma política eleitoral e assim por diante, as reformas que têm que ser feitas. Se não fizermos, o Estado brasileiro se inviabiliza, apesar de ser a 8ª economia do mundo. E aqui nós temos, no momento, uma questão séria a resolver, que é a de, principalmente, a eleição para presidente da República. Principalmente a eleição para presidente da República. É uma eleição que temos que votar com critério, uma escolha criteriosa. Por outro lado, nós não temos muito o que escolher. A nominata de candidatos depois das convenções foi uma tristeza para todos nós. Temos alguns que já foram governadores e que não foram lá essas coisas para os seus estados. Ora, vocês não deram conta de governar bem seus estados, como é que vão governar o Brasil? Que tem uma complexidade enorme, assuntos sérios para resolver. Mas, no entanto, contudo e todavia, temos que escolher um entre os que foram lançados. Não temos nem ideia, por enquanto, de quem chegará. As pesquisas que estão aí, no meu modo de ver, são inverossímeis, porque consta um candidato que, pelo que sabemos, não pode ser candidato à presidência da República. Temos efetivamente que esperar mais um pouco para ter uma certa ideia. Mas ainda não temos no horizonte aquele nome que será o vencedor do pleito presidencial. Ainda teremos uma briga feia, uma luta muito grande, até que isso se vislumbre. Será uma luta ferrenha.
Mas a cidadania que tem que decidir, é que vai decidir, e tem que decidir pelo menos mal para o Brasil. Temos que eleger aquele que esteja disposto a fazer as reformas, a governar com mão forte, superando os problemas que nós temos no momento de corrupção e de desemprego no Brasil. Essas duas feridas, corrupção e desemprego no Brasil, são as piores que nós temos no Estado brasileiro. Para resolver o problema do Estado brasileiro. Portanto, meus irmãos, e por tudo, temos que chamar para nós a responsabilidade dessa eleição, votando um voto de qualidade em benefício de todos. Não podemos correr atrás de propagandas vãs que prometem o céu e a terra para todos, sendo que não tem nada para oferecer. Muitos estão aí na corrida presidencial ou para outros cargos. Muitos estão correndo atrás para tirar proveito e até por vaidade. Meus amigos, tenho falado muito aqui até das eleições, mas a tribuna aqui é política. Estamos num ano político e não podemos deixar de falar de política. E eu hoje estou falando especificamente do pleito presidencial, da eleição presidencial. Não falo de nomes aqui, não toco em nomes, em pesquisas. Não, porque aqui eu não tenho partido, não sou partidário de ninguém. Eu sou partidário aqui, sim, do melhor para o Brasil. Do melhor para o Brasil. E enfrento aqui vocês aí do outro lado, aquele que tem curiosidade de verificar, de acompanhar a tribuna política, porque acho e tenho o dever de cidadão de opinar, de falar, de alertar. É a minha ferramenta, é essa tribuna, onde falo efetivamente tudo o que acho da situação em que vivemos. E para isso, eu chamo vocês a se juntar a nós, no sentido de resolvermos. Porque nós não temos só direito, não. A cidadania não tem só direito, não, tem deveres. E eu estou aqui com o dever de cidadão, de dar minha opinião, de opinar sobre tudo que está ocorrendo por aí. E nessa ideia de cidadão, eu alerto mesmo, eu falo mesmo. E enquanto Deus, como eu já tenho falado, enquanto Deus me permitir, me der saúde e lucidez, eu estarei aqui. Toda semana, gravando uma mídia, alertando o povo brasileiro e aqui do Distrito Federal sobre as mazelas da política brasileira e dos agentes públicos brasileiros, que na realidade se confundem. Agente público, agentes políticos e agentes econômicos. No Brasil isso já se misturou, não é? Por isso, meus amigos, eu estou aqui e falo e digo até, pelo amor de Deus, vamos sermos mais racionais e escolhermos melhor aqueles em quem iremos votar. Você e eu temos capacidade de raciocinar, de saber quem é e quem não é aqueles que iremos votar. Então vamos, usando a nossa capacidade de discernimento, vamos escolher os melhores, aqueles que achamos melhores
para servir ao Brasil. Não servir a você e nem a mim, mas servir ao Brasil como um todo. Meus amigos, eu sei que o assunto às vezes não é um assunto como uma música assim que a gente ouve por prazer, mas aqui nós temos a necessidade de todos participarmos desse processo, de todos falarmos. Eu estou aqui oferecendo a minha opinião, falando sobre fatos, e você pode acompanhar aí a nominata das mídias que coloquei, publicada aí no YouTube, para ver se todas não são necessárias, se não são fatos, se não são coisas que acontecem. E nós, para nos prevenirmos, temos que votar melhor. O X da questão está no voto. É a sua maior riqueza, é a nossa maior riqueza, a maior riqueza da cidadania é o voto. E nós temos essa oportunidade porque nós vivemos uma democracia eleitoral. Não é uma democracia plena porque não há uma distribuição de renda no Brasil condizente com a necessidade que temos de fazê-la. Meus amigos, mais uma vez, eu agradeço a vocês por permitir que aborde os temas que tenho defendido aqui. Agradeço muito e peço a Deus que nos ajude nessas eleições a escolher os melhores para servir ao Brasil, ao povo brasileiro e a todos. Muito obrigado.